Então, neste momento, a nossa aula está sendo gravada. Eu vou espelhar aí os exercícios. São exercícios da página 17 da apostila 2. Então, seriam esses aí, ó. É a continuação daquela história da menina que queria pegar a estrela, né? As Estrelas do Céu é um conto, uma adaptação do original de Caroline Sharon Bailey e Kate Douglas Winger, tá? E aí o livro que está no livro das Virtudes para a Criança. Então, ela estava atrás das estrelas, chegou a um local, subiu pelo arco-íris para alcançar, né, as estrelas. Aí diz assim: mas em pouco tempo percebeu que estava tremendo de frio e, ao olhar para baixo, não viu mais a terra, perdida na escuridão. Quis encontrar sua casa, mas não dava nem para ver luzes das ruas ou das janelas em meio àquele brilho. Não vou embora sem ter tocado ao menos uma estrela, pensou ela. Colocou-se na ponta dos pés e esticou o braço. Esticou ainda mais um pouco e, de repente, uma estrela cadente passou zunindo pertinho dela. A menina tomou um susto tal que perdeu o equilíbrio. E caiu, e foi caindo, escorregando pelo arco-íris. Quanto mais descia, mais o ar esquentava e mais sonolenta ela se sentia. Abriu enorme bocejo, soltou um pequeno suspiro e, sem perceber, entrou em um sono profundo. Quando acordou, estava em sua própria cama. Será que eu toquei mesmo nas estrelas? Ou será que foi tudo um sonho? Sentiu que havia algo na sua mão e abriu-a, com a palma estendida para cima. Uma luzinha brilhou e num instante desapareceu. A menina sorriu contente, sabendo que aquilo era um restinho da poeira das estrelas. E aí fica uma incógnita, né? A gente não sabe se aquilo não passou de sonho e imaginação ou se ela realmente viveu toda aquela aventura. Ela acreditou no final que tinha realmente tocado na estrela e que uma poeira da estrela tinha ficado em sua mão. Aí vem, número 1. Por que a menina ficou maravilhada? Porque ela percebeu que alcançaria o seu objetivo. Na cabeça dela, ela realmente conseguiu tocar as estrelas. Número 2. Qual a finalidade do texto lido? Bom, o texto lido é um conto. O conto é um texto narrativo. Isto é, narra fatos. Então, o objetivo do texto é contar uma história. Todo texto narrativo, ele conta uma história. Então, eu coloquei a resposta: contar uma história. Número 3. As fadas deram um conselho à garotinha determinada. Releia todo o texto e circule esse conselho. Se voltarmos nas páginas anteriores, 16, página 15, por exemplo, a gente vai achar um trechinho que as fadas falam exatamente assim: se você está mesmo determinada, continue em frente, siga em frente. Não precisa nem escrever, né? Não tem nenhum local aí para escrever na apostila, porque na realidade ele está pedindo só para circular. Eu que coloquei o trechinho aí para facilitar a identificação da fala, tá? É só ir lá no texto, buscar essa parte aqui e circular, ok? E a número 4 diz assim: agora, volte ao texto, às estrelas do céu, todo o texto, e retire de lá onde começa, quer dizer, a introdução, começa a introdução, a complicação, que é o momento em que a história começa a modificar e criar, né, de certa forma, ali, uma tensão, o clímax, que é o momento de maior tensão por estarmos próximos de um desfecho, né, de uma finalização textual, e o próprio desfecho. Então é para dividir isso daí em 4 partes.
onde começa a introdução, a complicação, o clímax e o desfecho. Eu vou interromper aqui, eu fiz essa separação, vou colocar também para você aí. Depois eu vou jogar isso lá no grupo, tá? Então não precisa se preocupar em copiar agora. Tá aí, ó. Eu vou até aumentar, ampliar. Aí diz assim: agora volte ao texto, as estrelas do céu, retire de lá onde começa a introdução, complicação, clímax e desfecho. Então, tá tudo divididinho aqui, tá vendo? Introdução, complicação, clímax e desfecho. Na introdução diz assim: era uma vez uma garotinha que desejava nada mais do que tocar as estrelas do céu. Nas noites claras sem luar, ela debruçava na janela do quarto e ficava olhando para as milhares de luzinhas espalhadas pelo céu, imaginando como seria se pudesse ter nas mãos uma delas. Então, esse é o início da história. Tá? A história está tranquila, a personagem está sendo apresentada, então o que a gente chama de introdução. A complicação é exatamente ocorre nessa parte aqui, ó. Numa noite morna de verão, quando a Via Láctea brilhava mais do que nunca, achou que já não aguentava mais esperar. Tinha de tocar numa ou em duas estrelas, fosse como fosse. Pulou da janela e partiu sozinha para ver se conseguiria satisfazer seu intento. Já cansei de tentar e não consigo alcançá-las aqui embaixo. Siga sempre em frente, peça aos 4 pés para levá-las até os 100 pés e diga aos 100 pés para levá-la até a escada 100 degraus. E se você subir lá... E aí ela diz, já estou quase chegando, gritou. Eu tirei umas partes, né, do texto. Então vamos lá, a primeira parte é quando ela decide ir para uma jornada para alcançar essa estrela. Por que essa é a complicação? Porque a partir daí vai gerar um mistério. Ela vai conseguir ou não alcançar as estrelas, né? E aí ela vai encontrando várias pessoas pelo caminho, vários indivíduos, tá? Então, por exemplo, em um momento ela encontra o próprio moinho de vento, ela recebe o conselho para que ela encontre o indivíduo de 4 pés, que é o cavalo, que o 4 pés a levaria até o 100 pés, que seria o barco. E o barco levaria ela até a escada 100 degraus. Isso aí, se eu não me engano, foi a fala das fadas, né? As fadas dizendo o que ela deveria fazer. E aí ela realmente sobe por essa escada 100 degraus, que seria o arco-íris. E subindo pelo arco-íris, ela alcança finalmente o céu. Então aí nós entramos no clímax, porque ela chegou ao céu, finalmente, ou ela vai definitivamente alcançar essa estrela ou não. Então esse é o momento de maior tensão da história, é o clímax. Puxa, cheguei, sussurrou ela baixinho, e ficou ali olhando maravilhada para aquilo tudo. Mas em pouco tempo, percebeu que estava tremendo de frio, e ao olhar para baixo não viu mais a terra perdida na escuridão. Quis encontrar sua casa, mas não dava nem para ver as luzes das ruas ou das janelas em meio àquele breu. Não vou embora sem ter tocado ao menos numa estrela, pensou ela. Colocou-se na ponta dos pés e esticou o braço. Esticou ainda mais um pouco. E, de repente, uma estrela cadente passou zunindo pertinho dela. A menina tomou um susto tal que perdeu o equilíbrio. E aí ela vai cair, né? Esse é o momento do clímax. E a gente não sabe como será o desfecho, se finalmente ela vai alcançar essa estrela ou não. E aí o desfecho diz assim, e caiu, e foi caindo, escorregando pelo arco-íris. Quanto mais descia, mais o ar esquentava e mais sonolenta ela se sentia. Abriu um enorme bocejo, soltou um pequeno suspiro e, sem perceber, entrou em profundo sono. Um sono profundo, né? Quando acordou, estava em sua própria cama. Será que eu toquei mesmo as estrelas? Ou será que foi tudo um sonho? Uma luzinha brilhou e num instante desapareceu. A menina sorriu contente, sabendo que aquilo era um restinho de poeira das estrelas. Então, segundo o desfecho, ela realmente alcançou seu objetivo.
ou pelo menos na cabeça dela, ela conseguiu finalmente tocar uma estrela. Então, com determinação, ela teria alcançado. Tá? Eu vou deixar depois lá essa parte, aí você vai poder copiar. Tá bom? Deixa eu dar fechada aqui agora. Então, foi só isso mesmo, né? A gente só tinha que corrigir o exercício e eu vou deixar para a próxima aula as 3 últimas páginas, tá? A 18, 19 e 20, ok? Eu vou até colocar aqui no chat, ó. 18, 19 e 20. Aí você vai poder fazer e entregar na próxima aula, tá bom? Então era só isso. Vou interromper a gravação. Tchau, tchau e até a próxima aula.